Você já se perguntou o que pode fazer para manter seu coração forte e saudável, para que você possa viver uma vida longa e plena? Se a resposta for sim, abra bem seus ouvidos e também seu coração e vem comigo. Vem aprender estratégias práticas sobre como evitar um dos eventos cardíacos mais temidos, o infarto. Se você deseja garantir que o seu coração continue batendo forte por muitos anos, esse episódio é essencial. Muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Light, um podcast que a gente traz informações para te ajudar na sua jornada para uma vida mais saudável. Eu sou Valéria Luz e hoje quero mergulhar em um tópico que afeta milhões de pessoas em todo o mundo: a saúde do coração. Você sabia que em 2022 foram mais de 100 mil casos de infarto, dados do nosso Sistema Único de Saúde? Você provavelmente conhece alguém que sofreu um infarto, não é mesmo? Hoje eu tenho a honra de receber um renomado médico e amigo, Dr. Fabrício Bussadori, que além de médico cardiologista, é filho de médico cardiologista, o saudoso Dr. Olair Bussadori. Um nome forte quando pensamos nessa especialidade. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito prazer recebê-lo aqui hoje para esse bate-papo. Eu que agradeço, Valéria, para a gente tirar alguns dados sobre coração e desmistificar algumas coisas. Isso aí. Eu sei que o doutor dedicou maior parte aí da sua vida no tratamento, no diagnóstico, né, de doenças cardíacas. Então, eu queria que o doutor contasse pra gente como que foi sua trajetória, como foi sua formação, como que chegou até aqui. Olha, eu comecei, fiz medicina aqui em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, e depois fui fazer, não cardiologia, eu fui fazer cirurgia cardíaca. Então, eu fiquei 1 ano fazendo cirurgia cardíaca. Aí, eu vi que não era aquilo que eu queria, né? Eu gosto mais de clínica, a cirurgia é muito bonita, o coração, você abrir o tórax, ver ele batendo, é a coisa mais linda, a aorta, tudo. Então, é uma cirurgia linda. Porém, para mim, eu gosto mais de clínica. Então, eu fiz o período de 1 ano, aí abandonei a cirurgia cardíaca e fui fazer cardiologia clínica, né? Que é o que eu gosto. E teve a influência do seu pai? Olha, teve uma influência grande do pai, porque na verdade ele queria que eu fizesse já cardiologia, né? E eu que fui teimoso em fazer cirurgia. Ele falou, não precisa, não faça, você já tem o consultório aqui, já tem a clínica pronta, já montada, mas a gente é jovem, acaba sendo teimoso, né? Mas pelo menos fiz, vi que não era aquilo que eu queria, aí larguei nós terminamos um transplante cardíaco, né? Foi feito num sábado, no domingo de manhã eu falei, estou indo embora, aí larguei cirurgia e fui fazer cardiologia. Eu acho que tratar com cirurgia é mais impactante, assim, até para a vida do médico, né? A cirurgia, ela é muito mais estressante, porque muitas vezes a gente acha, vai para uma cirurgia, mas tem tudo para ir bem. Porém, você tem uma série de coisas que podem complicar uma cirurgia, né? O sangramento é um ponto a mais que você dá, pode fazer uma estenose, que é uma estenose é um estreitamento no ponto que você faz na coronária. Então, tudo isso é uma cirurgia estressante. Por mais que a pessoa tenha experiência, mas sempre pode ter uma complicaçãozinha, alguma coisa. Então, é um quadro bem estressante. E eu gosto mais de clínica mesmo. Então, eu fiz 1 ano, gostei, achei muito bonito, mas para fazer aquilo todo dia já não era o que eu gostaria. E com certeza abriu o seu pensamento mesmo, né? Até para te indicar o caminho, né? Sim. Isso é interessante, porque, na verdade, quando você faz cirurgia cardíaca, você, como clínico, você não vê isso, né? Você passa um tempo na cirurgia, dá uma olhada, mas quando você faz a cirurgia, que você entra no centro cirúrgico, que você fica lá, é bem diferente, né? Então, você vê as complicações que você pode ter ali dentro do centro cirúrgico, você pode... uma cirurgia que era para ser tranquila pode complicar de uma hora para outra, com arritmias, Então, isso
é bem difícil. Por isso que eu falei, não, eu prefiro a clínica, acho a clínica mais bonita, porque você tem uma série de coisas a mais. Na clínica, uma série de outros tratamentos, né? Na cirurgia, basicamente você tem uma série de cirurgias, mas você tem as cardiopediátricas, né? Hoje você tem mais especialistas, mas aí você tem as gerais que você faz trocas de válvula, a aórtica e mitral, que são mais comuns aqui no Brasil por causa da própria febre reumática. Aí você tem que é a maior parte, que é a cirurgia de ponte safena. Então, era praticamente a mesma coisa. Então, eu gosto de coisas diferentes. Então, a clínica dá isso, né? Porque você atende uma série de coisas, desde dor no peito, a arritmia, a pressão alta. Então, tem uma série de outras coisas que você consegue tratar, né? Sim. Apesar que cirurgia, é o que eu falo, a cirurgia cardíaca não existe, é a coisa mais linda. Mas, para mim, eu prefiro a clínica ainda. Eu já ouvi o doutor falando isso uma vez, que a cirurgia cardíaca era a coisa mais linda, e na hora me veio à memória, assim, um nascimento. Porque eu falei assim, o que será que é mais bonito, né? Se é um serzinho vindo ao mundo ou se é o coração batendo, né? Porque tudo é o coração. Até o nascimento da criança, ali, quem está envolvido, né? Tudo é coração, né? Mas... É a coisa mais linda. E olha, é uma comparação muito bonita, porque os dois são lindos. Lógico, o nascimento mas é que quem gosta, quem é cardiologista, que gosta de coração, você olha aquilo e se arrepia. Porque né? É muito bonito. É muito bonito. O batimento ele tem uma força danada. O coração ele tem uma força muito grande. Então, quando rompe uma aorta, alguma coisa que... a força que ele tem é impressionante. Então, você fica olhando e você fala... É muito bonito. E hoje em dia a gente tem uma preocupação maior com o coração por esse aumento mesmo dos dados de infarto. Aumentou-se em 6 anos 25% os casos, isso aqui no Brasil, né? Que dirá no mundo, mas um dado que eu tenho, assim, que as doenças cardíacas são as que mais matam no mundo. Então, eu acho que é uma preocupação de quem procura o médico cardiologista constante sobre o infarto. Sim, né? Porque a pessoa fica com medo. E realmente a gente está vendo um aumento de infarto também em mulheres jovens, coisa que não era comum, tá certo? Porque a mulher tem uma proteção até a menopausa, aí ela se iguala ao homem. Então está tendo um ganho muito maior. Por quê? Porque as pessoas hoje... elas estão mais paradas, estão mais sedentárias. Então, o ritmo de vida é um ritmo de vida mais acelerado. Você tem um excesso de informação, o cérebro se cobra demais, então a pessoa dorme mal. É o que eu falo, hoje a gente não faz o básico. Fazer uma alimentação correta, fazer um exercício físico, não precisa ser muito. Sim. E dormir bem. Porque o sono é fundamental, não é a quantidade, é a qualidade do sono. Você já fazendo isso, você já sai na frente. Por quê? Porque você já está cuidando mais do coração. Nosso organismo ele precisa de estímulo para trabalhar. Então, a mesma coisa o cérebro, quanto mais para Alzheimer, para as doenças cognitivas, né? Você precisa estimular. O coração, a mesma coisa. Você estimula o cérebro com leitura. Você estimula o coração com exercício. E exercício não é força. Você não é fazer 3 horas por dia. Não precisa. Exercício é ritmo. É você fazer um pouco, mas fazer todos os dias. Sim. A gente falava hoje em 8.000 passos por dia, em torno de 6 a 8 quilômetros. Eles viram o seguinte, hoje você fazendo 4.000 passos por dia, que é metade do que se pedia, hoje você já diminui em 15% o risco cardiovascular. Isso. Então, são pequenas coisas que a gente faz hoje que aumenta muito o seu tempo de vida. Sim. O doutor falou da menopausa, que a mulher, então, ela tem um fator que protege até a menopausa? Sim. Que fator que seria isso? Os hormônios femininos. Então, a mulher tem uma grande vantagem em relação ao homem a isso. Os hormônios femininos têm uma proteção. O homem não tem essa proteção hormonal. E a mulher tem uma proteção até a menopausa. Após a menopausa, ela se iguala ao homem. Mas, hoje, a gente está vendo um aumento de risco cardiovascular em mulher. Foi visto hoje um trabalho feito nos Estados Unidos que mostrou que a mulher está infartando mais jovem. E eles não acharam uma causa. Eles viram o seguinte, que não tinha uma causa maior, provavelmente o estresse.
Por quê? Porque a mulher hoje geralmente tem 2 turnos. Trabalha fora e trabalha em casa. Então, tem uma carga maior. Sim. E isso aí estava tendo um aumento de ganho. E eles fizeram uma investigação e não acharam, por exemplo, nenhum fator de risco a mais. Uma dislipidemia, que é colesterol e triglicérides aumentado, hipertensão, diabetes, obesidade. Eles não acharam isso como um aumento de risco cardiovascular. Então, que já são riscos fora para a mulher, para todo mundo, né? Então, aí eles viram que o estresse estava causando isso. Provavelmente foi a única fator de risco que eles acharam. O aumento do estresse, né? Da jornada dupla. Isso. E mesmo a mulher se cuidando mais, porque mesmo a mulher tendo hoje essa jornada dupla e o aumento das atividades da mulher, ela ainda assim se cuida mais do que o homem, né? A mulher sempre se cuida mais, o homem é mais desleixado. Então, a mulher tem um cuidado a mais. Eu digo assim, que a mulher acho que é mais preventiva. Isso. Né? O homem espera algo, um sinal, espera sentir alguma coisa para procurar ajuda, não é? Isso mesmo. O homem, a gente sempre fala, ele só vai no médico quando? Estou falando não todos, são todos. Sim. Mas a maioria vai quando ele tem algum sintoma. Eu estou com dor no peito, falta de ar. Mas se ele não tem sintoma, ele não deixa, ele não vai. Então, ele só vai em último caso. A mulher não. A mulher, ela tem uma grande vantagem, o quê? Ela vai para fazer o check-up. Vou dar uma olhada, vou ver como é que está o meu coração. Então, isso você já sai na frente, sabe? Então, é um cuidado a mais. E é o que eu falo, quando a gente tem um probleminha a mais, fizeram um trabalho, eles viram o seguinte, se você tem um probleminha a mais, por exemplo, um colesterol um pouquinho mais alto de tendência genética, você vive mais que aquela pessoa que não tem nada. Porque a pessoa que não tem nada, às vezes ela não dá bola. Eu não sinto nada, fui no médico, não achei nada, vai lá, continua comendo, não faz exercício, não muda a vida. A pessoa que tem um probleminha, ela vai ter um cuidado a mais. Eu vou fazer exercício, vou me cuidar. Sim. Então, até nisso, é uma vantagem, assim, você se cuida um pouquinho melhor quando você tem um probleminha. Então, o homem é mais difícil, a mulher não. A mulher, ela já cuida muito mais. Ou às vezes quando acontece um caso por perto, né, que daí acende uma luzinha de preocupação. E aí fala assim, bom, se meu amigo aqui infartou e ele estava bem de saúde, né, então deixa eu ver o que pode estar acontecendo. Eu queria que o doutor então falasse o que é a primeira coisa que o doutor pede, no caso, quando o paciente chega, um paciente saudável que não teve nenhuma dor, nenhum sinal. Como que a gente vai descobrir se ele tem uma propensão ou os cuidados que ele tem que ter para evitar o temido infarto? Na verdade, assim, a pessoa tem que ter... a gente sempre pede cuidado. Pede uns exames de sangue, porque você pode ter um colesterol alto, um triglicérides, uma apolipoproteína, alguma tendência a ter. Ou a anamnese, que é os fatores de risco. Você tem tendência familiar. Então, por exemplo, o homem infartar com menos de 50 anos e a mulher com menos de 65. Então, podem ser fatores maiores, né? Isso é aquele quando fala assim, meu pai infartou com... Então, é um fator a mais. Então, esses você já olha na anamnese. Vê o eletrocardiograma, que você já tem uma noção se tem alguma tendência, alguma coisa. E os exames de sangue. Aí, você pode fazer uma investigação mais profunda, que aí você faz um teste de esforço, um ecocardiograma, para fazer uma avaliação cardiológica. Muitas vezes você não precisa fazer anual, o ideal é fazer, mas depende muito do cuidado que você tem. Então, se a pessoa se cuida, faz exercício, o risco é muito menor. Se tem uma qualidade de vida boa, sabe cuidar bem hoje da saúde mental, que é o estresse, então você tem um fator menor, mas você tem que investigar, porque hoje, o dia a dia, antigamente, a gente falava, quando sabia que tinha fator de risco, quais são os fatores de risco? Hipertensão, diabetes, cigarro, o histórico familiar, né? O próprio estresse hoje, que virou um fator também, o sedentarismo, que hoje é muito comum, então você pode formar placa. Então, tudo isso são fatores que você tem. Então, aí são fatores maiores, por exemplo, diabetes, é um fator isso mais sério. A hipertensão arterial, que aumenta muito mais no AVC, né? Mas também é um fator de risco importante para o coração. Então, você tem que investigar, no mínimo, esses fatores.
A hipertensão, no caso, quando a pessoa não tem sintoma, ela não sabe que ela tem uma hipertensão, ela vai procurar fazer, às vezes até por como diz, um programa, às vezes que tem nas faculdades ou nas farmácias, falando assim, hoje vem aqui, todo mundo vai medir a pressão. E tem gente que chega e fala, nossa, tô com a pressão alta, nunca tive nada, nunca senti nada e a pressão tá alta. E aí... E isso é uma coisa séria. Por quê? Porque, na verdade, muitas vezes a hipertensão, na verdade, ela não precisa dar sintoma. Então, essa é a mais perigosa. Silenciosa. Por isso que você tem que dar uma medida na pressão. Senta, espera uns 5 minutos, mede a pressão. Por quê? Porque muitas vezes é uma hipertensão que está lá silenciosa. Tá? E ela vai causando lesão em órgãos-alvo, que é coração, rins e cérebro. Então, ela vai causando lesão. Então, é importantíssimo você medir. Eu peguei, um tempo atrás, um rapaz que, na verdade, ele foi no consultório porque ele foi na farmácia, mediu a pressão estava 20/12, uma pressão muito alta. Nossa. E ele, simplesmente, ele falou, não, eu não tenho pressão alta, eu não vou... Ele foi no consultório porque ele... Sabe, o homem, quando ele fica com mais medo que a mulher. Aí ele foi no consultório porque ele falou, não, doutor, tá errado, eles mediram errado. Só que o eletro dele já estava alterado e a pressão dele estava 20, só que ele não sentia nada. Então, esse é... O primeiro sintoma dele pode ser um derrame ou um infarto. E ele não, então, por isso que é importante você medir. Eu não sinto nada, não tem problema, mede. Passa na farmácia, senta um pouquinho, espera 5 minutos, mede a pressão. Tá tudo bem? Tudo bem. Você fica mais tranquilo. Sim, já é um tá sinal. Certo? E também cuidar dos fatores de risco. Obesidade hoje é um fator para diabetes, para pressão. Então, cada ganho de peso que você tem, se você tem uma tendência a ser hipertenso, então você vai ser hipertenso. Então, você já tem uma história familiar do diabetes também. Então, por isso, cuidado. Não adianta ir fazer a consulta e muitas vezes não mudar o ritmo de vida. Entendeu? Por quê? Porque o nosso organismo não é estático. Sim. Tá ali para... Não, é dinâmico. Por isso que a gente está tendo muito infarto em jovem. Porque existe um rompimento de uma placa que a gente fala que é placa de gordura, né? É uma placa mole que ela está se formando. E hoje, a força do coração pode romper essa placa. E nessa hora, a pessoa fez um check-up há um mês atrás, não tinha nada, porque muitas vezes você só pega lesões maiores, acima de 70%, que é onde a gente age. Se você faz um exame, por exemplo, depois investigou, tem alguma coisa errada, você vai mexer numa placa em torno de 70%. Então, essas placas pequenas, eu tenho uma plaquinha que eu fiz na carótida, mostrou, é só cuidar para não deixar isso aumentar. E são os fatores de risco, controlar colesterol, controlar diabetes, hipertensão. Então, a pessoa muitas vezes sai, não muda nada. Aí passou um tempo, nossa, ele infartou. Sim, por quê? Porque o nosso organismo é dinâmico. Você rompe de uma hora para outra. De uma hora para outra. Então, por isso que antigamente a gente não tinha tanto. Hoje tem, porque o desgaste hoje é muito maior. Você está sempre... Eu falo que a gente está sempre em estado de alerta. Então, você está sempre fazendo uma coisa pensando na outra. Então, isso desgasta demais o organismo. Nosso organismo não é para isso. Hoje você trabalha... Você não precisa estar no seu local de trabalho. Você trabalha onde você quiser, porque você tem um celular, então você não desliga. Isso é uma coisa que antigamente você não tinha. Sim. Então, isso põe uma carga maior no organismo. E aí você tem as consequências disso. O doutor falou que, então, a qualquer momento rompe, né, essa placa. Mas é devido a algum gatilho? Por exemplo, eu fiquei nervosa e aconteceu, é isso? Isso. É num período de estresse elevado, um susto pode acontecer? Como que é? Como que é isso? O estresse aumentado pode dar uma crise hipertensiva, pode dar, tá certo? O estresse hoje, você rompe por estresse porque aumenta a pressão. Então, você tem, principalmente hoje, mais o estresse, hipertensão, crises hipertensivas, que a pessoa muitas vezes não sabe ou não trata direito. Hoje a hipertensão é o seguinte, eu tomo remédio, doutor, mas aí final de semana eu tomo cerveja, não tomo remédio. Isso é péssimo, sabe? A pessoa tem que saber que tem que usar o remédio diário. Então, muitas vezes a pessoa para o remédio, eu estou bem, minha pressão está normal, para o remédio, aí pode ter um infarto, um derrame. Então, isso é fundamental hoje, você continuar o cuidado. Então, muitas vezes a pessoa não cuida. Isso aí estou tomando remédio. Não, o remédio, ele ajuda, mas ele não faz tudo. Então, a gente tem que cuidar.
Então, por isso que hoje você tem esses fatores. Rompe uma placa por uma crise hipertensiva, por estresse, você entendeu? Por a pessoa não faz exercício. Então, o dia a dia... E eu já peguei quadros no consultório que a pessoa não tinha um fator de risco. Você fala, mas não é possível essa pessoa ter problema cardíaco. Ela não fuma, ela não tem pressão alta, ela não tem diabetes. Ela não... Então, isso a gente está vendo muito mais hoje que antigamente. Antigamente, você... não tem fator, então o risco é menor. Você não vai pedir mais exames mais agressivos, como um cateterismo. Então, você não vai... Hoje, você já fica... Olha, não tem fator, mas pode ter problemas. Por quê? Porque as pessoas, por causa do ritmo de vida, é o que eu falo do sedentarismo, está aumentando o risco. Obesidade, diabetes. É muito mais o estilo de vida? Com certeza, o estilo de vida é fundamental hoje. A genética, no caso de problemas cardíacos, interfere quanto? Interfere também bastante. Por quê? Porque, na verdade, é o que eu falo, não é que você vai apresentar, mas você pode ter uma tendência a mais. Você tem o genético, que é a herança sua, mas você tem o fenótipo, que é o que você faz no dia a dia. Então, olha, eu fumo. Seu pai teve problema? Não vai fumar, você está aumentando o seu risco. Olha, tem diabetes, então você já tem uma tendência coronária. É uma somatória. É uma somatória. Então, você vai trazendo mais problema para você. Não, doutor, olha, eu faço exercício todo dia, eu durmo bem, minha alimentação é saudável, Então, o risco é muito menor. Não quer dizer que você tenha. Mas a pessoa poderia ter com 80 anos o problema cardiovascular, ele vai ter com 60, com 50, com 40. Por causa do estilo de vida. Porque é isso aí. Então, na verdade, não é que você vai ter. Não, você não vai ter. Agora, se você não cuidar, você vai ter. Então, é por isso que eu falo que depende muito da pessoa. E o que não quer dizer também que porque você não tem na genética, né? Você vai fazer tudo errado e não vai ter um problema cardíaco, né? Isso mesmo, não. Porque às vezes tem pessoas que falam, não, mas eu não tenho risco nenhum. Mas aí fuma, bebe. Isso aí, você adquire. São os fatores que você adquire. Então, você que está causando isso. Então, não é... E a mesma coisa também... mas... Olha, eu estou fazendo exercício, eu cuido... Pode entupir? Pode. Porque o genético, muitas vezes, é o que eu falo. Você rompe. Então, o que acontece? Só que aí é muito mais difícil. É o que eu falo, não vai acontecer. Não dá pra gente... Na medicina, nada é 100%. Então, você tem que saber, olha, eu estou fazendo tudo. Então, mesmo que se você tiver que fazer algum procedimento, vai ser um procedimento mais tranquilo. Por quê? Porque você não lesionou, você não machucou o coração. Então, tudo isso, você tem um ganho. Sim. Você não vai perder se você melhorar. Mas ele não tinha nada. Esse não tinha nada é que muitas vezes o organismo não avisa. 90% das mortes súbitas, a pessoa estava andando, muitas vezes caiu, morreu, uma dor de cabeça. Não estou falando nem infarto, é morte súbita. Muitas vezes o nosso organismo avisa. Uma dorzinha de estômago, deve ser uma gastrite, uma dorzinha de cabeça. Muitas vezes a pessoa tinha um aneurisma, não sabia. 10%, sim, seriam arritmias graves, que a gente muitas vezes pode não pegar. Igual você falou do susto. O susto, a descarga de adrenalina, muitas vezes pode desencadear um problema cardíaco, sim. Desencadear uma taquicardia ventricular, uma arritmia cardíaca em pessoas que têm alteração para isso. Sim. Então, a pessoa tem uma tendência. Olha, tem uma taquicardia ventricular polimórfica lá, tem uma... Então, aí você... adrenérgica, que a gente fala, taquicardia ventricular polimórfica adrenérgica, que é a adrenalina que estimula. Aí teve uma moça, uns anos atrás aqui em Londrina, que ela faleceu porque ela tinha tomado um energético. Não foi o energético. Ela já tinha um estresse, já estava lá. Aí o energético desencadeou. Entendi. Você entendeu? Mas ela já tinha uma tendência no músculo cardíaco para fazer a arritmia. Depois eu quero que o doutor fale mais um pouquinho sobre o energético, que para mim é um assunto mais polêmico. Mas eu queria entender o que o doutor vê e o que é pesquisado, o que o exame do esforço físico lá no consultório mostra. O que é analisado ali? A gente vê no exercício... Ali não é um teste que, por exemplo, você tem uma sensibilidade alta. Por quê? Porque é para ver se você tem alteração na esteira, porque muitas vezes o próprio teste vem normal e a pessoa pode ter uma alteração. Então, se você tem uma alteração maior, aí você sabe que as lesões são maiores. É um quadro mais sério. Se você não vê, porque as artérias do coração
tem a artéria principal, tem o tronco, né, que é o começo, e você tem as artérias, descendente anterior, circunflexa, as diagonais, então, e a coronária direita. Então, muitas vezes, você pega uma artéria pequena, uma marginal, que muitas vezes não causa uma lesão tão grande para eu ver na esteira. Então, o que acontece? Essas artérias pequenas, muitas vezes, você não consegue ver, tá? Porém, elas podem dar problema mais sério. Pode, se fizer um entupimento numa artéria pequenininha dessa e vier com arritmia cardíaca, que é a fibrilação ventricular. Então, aí já é um quadro que você tem que estar na hora, teve dor, chocar, aí é importante você desfibrilar. Quando você pega uma artéria grande, no começo de uma coronária, uma descendente anterior, uma porção terço proximal dela, já é um infarto mais grave, independente se vier com arritmia ou não. Por quê? Porque está irrigando a maior parte do coração. Isso aí você muitas vezes consegue ver na esteira, porque é uma área grande que irriga aquilo ali. Quando é uma área pequena, muitas vezes a esteira não vê. Aí você faz um teste. Aí você trata, porque muitas vezes, não tem. Não. Mas se eu tenho lesões pequenas nas coronárias, por exemplo, lesão de 50%, eu não trato a lesão. Eu não tenho que fazer uma angioplastia, abrir essa artéria. Não. Você só vai tratar quando você tiver acima de 70%. Ou você tiver multiarterial, várias lesões de 70%. Porque senão você pode mexer numa coronária, uma lesão pequena, você aumenta o risco de aterosclerose e você pode fazer uma reestenose nisso aí. Então, por isso que a gente só mexe acima de 70%. Você teve uma dor, você tem até lesão. Por isso que muitas vezes a pessoa não quer operar o coração. Olha, é triarterial, eu não quero operar. Hoje tem medicação que você consegue ir controlando. Não quer dizer que não vai ter, pode ter mais dor, pode ter isso. Porque quando você é triarterial, mas não é uma lesão de 90%. Então, por isso que a esteira, muitas vezes, quando deu uma alteração na esteira, você já fica mais preocupado, porque geralmente são lesões maiores. Mas não quer dizer que você fez a esteira, não deu nada, não é que não tenha. Pode ter lesões menores, uma artéria menor, que aí você pode ir controlando com remédio, sem você saber. Você faz o eco para ver se a musculatura está boa. Então isso, você diminui muito o risco de ter problemas maiores. Mas e tem a ver com a fadiga, com o cansaço? Porque tem gente que chega falando todo orgulhoso, né? Eu consegui tanto tempo na esteira. Também, não. O que isso indica, no caso, essa fadiga, esse cansaço lá na esteira pro cardiologista? Isso é uma coisa interessante. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem também, assim, a gente fala que é uma equivalente anginoso. Quando você, muitas vezes, não consegue andar muito na esteira, você não precisa... Desculpe. Ter dor no peito. Você pode simplesmente ter um equivalente anginoso. O que é? Eu caminhava. Doutor, eu caminho, eu ando um pouco na esteira, eu já canso. Você tem que ver se a culpa é cardíaca ou é falta de preparo. Por quê? Porque muitas vezes a gente pega o seguinte, doutor, eu estava fazendo exercício, eu caminhava 4 quilômetros tranquilo. Hoje, eu caminho 2 quilômetros, já canso. Aí eu não consigo andar. Aí eu não preciso ter dor no peito. Eu posso ter um equivalente anginoso que corresponde a uma angina. Tá? Angina, o que é? São obstruções que não entupiu totalmente. Um infarto é quando você fecha a artéria completamente. Sim. Então você pode ter um infarto cerebral, que é o AVC, fechou a artéria cerebral. Ou você pode ter um infarto coronário, que é o do coração, do miocárdio, por quê? Entupiu. Mas a angina é quando muitas vezes você tem um esforço, angina de esforço, que a gente fala, que você só vai sentir quando você força. Uma dor, um cansaço que eu não tinha, ou uma angina de repouso. Aí já é uma coisa mais séria, por quê? Porque a placa, que ela estava muitas vezes quietinha, quando você só tinha dor que diminuía o fluxo, agora em repouso você está tendo dor. Então essa placa está instável, isso é mais perigoso. Então por isso que a esteira, quando a pessoa consegue andar até o final, ótimo, tem uma capacidade física boa, mas não quer dizer que não tem obstrução. Se não alterou o teste, olha, pode ser artérias menores, a pessoa tem que cuidar do mesmo jeito. Porque muitas vezes ela sai de lá e fala, eu não tenho nada. É aquilo que eu falei, não tenho nada, eu vou fazer exercício, vou nada. Vou continuar do mesmo jeito, comendo do jeito que eu como, bebendo, não vamos... Então aí, qual é o problema? Eu tô ótimo, não tenho nada. Aí você tem um problema. Não, eu fiz a esteira, tava tudo ótimo. Por isso que a gente fala, não, você não tem hoje, fora... Você tem uma
Hoje você tem exames melhores, uma angiotomo antes de ir para um cateterismo. Você tem cintilografia miocárdica para ver se, por exemplo, aquelas lesões. Ah, eu tenho lesão cardíaca. Ah, mas tem que... Não, dá para você segurar, você faz a cintilografia. Eu não estou tendo uma isquemia grande, você pode controlar com remédio. Então hoje, é o que eu falo, a medicina evoluiu bastante, principalmente o coração. Por quê? Porque é o que mais mata. Então, por quê? Porque nos Estados Unidos hoje... Que é mais estudado, é o que né? mais estudado. Então, e hoje, é o que eu falo, é muito do ritmo cardíaco. No Japão, você tem muito pouco problema, menos, né? Antes antigamente era bem menos, mas hoje, por causa do ritmo de vida também. Mas no Japão você tem muito menos problema cardíaco. Você tem muito mais lá problema de estômago, tá? Por causa da alimentação deles. Então você tem muitos tumor de estômago lá. Lá eles são os melhores endoscopistas do mundo, porque eles já pegam tumor in situ. Mas coração você não tem muito. Então, porque não precisa. Não porque é a vida deles. Uhum. Então, a alimentação, o ritmo de vida. Então, você tem isso onde mais? Estados Unidos, você tem Brasil. Então, o mundo ocidental mais. Está diretamente relacionado ao peso, né? Ao peso, ao sedentarismo, tá certo? Você ser controlado. O japonês, ele tem uma vantagem, que ele é muito disciplinado, mas ao mesmo tempo tem essa cobrança muito maior também. Então ele faz exercício, ele tem que fazer, tanto que lá tem locais da longevidade. Você tem um local lá que eles fazem a meditação. Então tudo isso tem a ver com o fator de risco. Então aumenta a longevidade deles. O Brasil, você não tem isso, é uma loucura, porque a gente vem dos Estados Unidos. Então, aqui desenvolveu muito coração, por quê? Porque você tem muita gente com problema. Então, é muito mais estudado, você tem uma mão, você tem um cuidado. Por isso que a gente fala hoje, a medicina tem que ser preventiva. Uhum. Você tem que prevenir, porque depois que deu o problema, ou que você tem lesão, aí você está correndo atrás do prejuízo. Então, aí você sabe que você vai ter que dar um monte de remédio, aí a pessoa não vai... eu vou mudar. Não tem como não mudar. Ou você muda, ou você vai ter problema, e mesmo com remédio e tudo. Sim. Então, por isso que a gente sempre fala hoje na prevenção. A prevenção sempre é o melhor tratamento. Então, você melhorar a sua qualidade de vida, o exercício, o sono, que é fundamental hoje. A pessoa que dorme mal, ou a apneia do sono, por exemplo, é um fator de risco para morte súbita. Então, a pessoa não sabe, mas ela está tendo um risco muito maior de morte súbita. Isso aumenta o risco coronário. Então, são coisas que a pessoa acha que... E a apneia é uma coisa tão séria que hoje tem vários tipos, lógico. Mas, assim, a pessoa que ronca, ela já tem um tipo de apneia. Então, eu ia perguntar exatamente isso. Como que descobre? Porque a pessoa está dormindo, ela não sabe que ela para de respirar, né? A apneia é quando para de respirar por algum momentinho, é isso? Isso, ele fica um tempo sem respirar e depois ele volta. Então, aí você tem que ver a quantidade de apneias que você faz. Geralmente, a pessoa não percebe, mas a pessoa do lado, o companheiro, o marido, a esposa, vê, olha, você está parando de respirar à noite, você respira pouco, ou você está ficando um tempo, ou está roncando muito. Se o companheiro não está tomando um remedinho para dormir, né? Mas aí é pior ainda. Que daí ninguém está vendo nada. Ninguém está vendo nada. Mas hoje a apneia é uma coisa seríssima. Então, na verdade, é o que eu falo, um pouco de ronco que você tem, você pode ter um grau de... Agora, a gente está vendo um grau muito grande, que aí aumenta o risco de entupimento também. E que é a formação de placa de gordura. E aí, quando rompe uma placa ou quando machuca a parede do vaso, você pode ter a trombose coronária, que a gente fala que é um infarto. Doutor, voltando um pouquinho no que o senhor falou aqui sobre a medicação e o consumo de álcool, né? Que chega no final de semana, o paciente para de tomar. Quanto que o álcool interfere no uso do medicamento antipertensivo, por exemplo? Olha, isso é uma coisa importante, porque, na verdade, o que faz mal? Sempre o excesso. Então, quanto mais você bebe, pior é. Tá certo? Chega final de semana, por exemplo, a pessoa, não toma. Aí toma um monte, isso aí vai impactar. Por quê? Porque altera o fígado também, sabe? Então, é a quantidade. Importante é você, quando for tomar, toma bastante líquido, hidrata bem. Por quê? Porque o álcool, ele desidrata a pessoa. Então, aumenta, desidrata você... desidratando, vai deixar o sangue mais concentrado com álcool, tá certo? Porque você desidratou,
porque urina mais. Então, você tomando bastante líquido, você já diminui esse impacto sobre o fígado, tá? E também, quando você bebe muito álcool, o que acontece? Isso é um risco de aumentar a hipertensão, tá? E a hipertensão é um fator de risco. Fora que o álcool aumenta o risco cardiovascular, né, quando tomado em altas doses, e aumenta o risco também hepático. Por isso que, assim, sempre é a quantidade. O que faz mal sempre é o excesso. Sim. Sabe? Então, a pessoa tem que saber o seguinte: eu vou tomar o meu remédio, não pare. Eu tomo um pouco, tá? Infelizmente, você toma um pouco, isso não vai me fazer. O que faz mal sempre é o excesso. E esse excesso aumenta o risco de hipertensão, aumenta a cardiomiopatia alcoólica, porque você pode ter uma dilatação, um inchaço cardíaco por excesso de álcool também. Não é só o fígado. Então, Sim. são esses fatores a mais. Mas quando a pessoa não abusa, não é problema. Então, se ela para o remédio de pressão, aí é perigoso. Porque aí uma hora ela faz uma crise hipertensiva por um excesso com álcool, ela vai no churrasco, come muito sal, aí a pressão vai, e nesse caso pode ter um infarto, um derrame, de graça, que a gente fala. Sim. O problema é que os parâmetros das pessoas mudam de pessoa para pessoa, né? Às vezes um amigo fala lá, não, eu não tomo tanto, mas ele toma 6 long neck, que para mim é muito. Mas ele acha que não, que eu tomava 12, agora eu fui no cardiologista, ele mandou eu diminuir e tomo só 6. É isso Então, mesmo. além de estar tomando, deixa de tomar o remédio, né? Esse é o perigo. Então, para esse amigo que a gente sabe que precisa tomar o remedinho antihipertensivo, ele vai tomar o álcool. O cuidado, então, que a gente tem que ter principal, é dele não deixar de tomar o remédio dele não tomar o álcool. Não deixar de tomar o remédio, isso é fundamental, porque muitas vezes, o que eu falo, aquilo que é proibido é mais gostoso. Quando você fala, você está proibido de tomar álcool. Aí que ele quer. Aí que ele vai falar, não vejo. Não. Mas aí ele para o remédio. Esse é o meu problema. Olha, não pode. Então final de semana eu não tomo porque eu vou tomar meu. Não. Porque aí essa descontinuação do remédio é que pode me dar problema. Então, ele não pode abusar. Sim. É o que eu falo, é o abuso. Mas ele tome bastante líquido, ele toma um remédio de pressão para ter uma proteção e não abuse. Tá? Por quê? Porque senão a pessoa fala, então nunca mais. Então, o que eu falo? O excesso, tanto a falta faz mal, quanto o excesso também. Porque a gente tem que ter empatia também e saber que tem pessoas que vão pegar essa informação e já vão falar assim, eu não vou mais tomar, então. Porque eu quero cuidar da minha saúde em primeiro lugar. Mas tem as pessoas que falam, não, se for para viver sem graça desse jeito, se eu não puder tomar minha cervejinha no final de semana, eu prefiro já partir dessa, porque, né? Tem esses casos também, né? É isso mesmo, a pessoa fala. Por isso que a gente fala, olha, tá. Não adianta a gente ser taxativo e falar, não toma, né? Se você. Aí a pessoa fala, doutor, parou o remédio. Não vou mais voltar aqui. Não vou. Não, eu parei o remédio, doutor. Não vou. Então, isso é uma verdade. Tanto que a gente tem alguns trabalhos que mostram até uma pequena quantidade de álcool pode ajudar. Só que a gente não pode falar. Por quê? Porque você não sabe quem tem tendência ao alcoolismo, quem tem tendência a ter problema. Então, é o que eu falo, é você saber ter o seu limite, tá certo? Não abusar, se hidratar bem, tá certo? E se cuidar. O exercício é fundamental, a qualidade de vida é fundamental. É o que eu falo, o que faz mal sempre são os excessos. Então, você sabendo cuidar de você, até o exercício em excesso faz mal. Sim. Você tem problemas. A gente pode ter esses maratonistas, tem problemas cardíacos sérios mais para frente. Não durante, sabe? Mas quando para, por quê? Porque vira um coração extremamente musculoso, aí com risco maior de arritmias. Próprios jogadores de futebol, tem alguns que têm problemas cardíacos, mesmo jogando bola um tempão. Por quê? Porque todo o excesso faz mal. Então a gente tem que ter não é quantidade, é a qualidade. Então você fazendo um pouco de exercício todo dia, você vai melhorar a sua qualidade de vida. Porque você faz aquilo todo dia. É igual o sono. Você dormir bem, você dorme bem todo dia. Quem dorme mal todo dia. Então isso vai dar problema mais para frente. Sim. Então é esse o principal cuidado nosso. A alimentação, que é fundamental. Hoje a gente come muita coisa corrida, muito pedido. Então isso é fundamental, você ter uma qualidade, saber as vitaminas. Então usar, porque hoje é muito pouco
Por exemplo, saladas. Agrião é considerado um dos melhores alimentos junto com o limão. Você saber colocar um pouco disso todo dia. Então, é você saber se alimentar direito. Não é a quantidade de alimento, é a qualidade. Mesmo porque hoje a gente vê muito o quê? Você pode comer menos, mas se você não queimar, não fizer um exercício, alguma coisa, você vai engordar do mesmo jeito. E por quê? Porque você não está queimando. O meu problema muitas vezes não é a entrada, Sim. é a queima. Então, essas pequenas coisas que você faz para o organismo, você vai ter um ganho muito maior. Ou seja, aquele corpo, aquele organismo que não se movimenta, né? E às vezes até está comendo... tem gente que fala, né? Mas eu não faço nada, não como, também não gasto, mas não como. E ainda assim estou engordando. Porque daí também altera o metabolismo, né, altera, doutor? E aí junto o estresse também, que retém mais... você produz mais cortisol endógeno. Então, tudo isso o organismo vai acumulando. Então, você tem que aumentar a queima também. Isso é fundamental, porque muitas vezes a gente tem 2.500 calorias por dia, que é o ideal, não é? Porém, você tinha que caminhar pelo menos 1 hora, 1 hora e meia por dia. Mas você não faz e você continua comendo. Então, isso que eu falo, você tem que ter... Porque hoje, é o que eu falo, esse é o modo da vida moderna. Você vai na esquina, você vai de carro. Mas é ali. Não, mas você está sempre atrasado por alguma coisa. Eu vou ali. Não, vou de carro porque é mais rápido, eu aproveito. E você não queima mais nada. Antigamente você queimava, tinha bicicleta. Hoje, não. Então, isso é um fator de risco sério, que é o sedentarismo. Antigamente até os prédios, até 4 andares, eram escada, né? Não tinha elevador. Então as pessoas se movimentavam. E o corpo humano foi feito para se movimentar, né, doutor? Isso mesmo porque a gente precisa de estímulo para ter resposta. O cérebro precisa leitura para você estimular, o coração, exercício, o próprio organismo nosso. Se você, após os 40 anos, você vai tendo uma perda de massa muscular. Sim. Vai ter uma perda anual. A cada 10 anos você pode perder até 10%. Então isso, se você não estimular para segurar esse músculo, você vai perdendo. Por isso que a pessoa vai enfraquecendo. Então, a gente vê muito isso. Por exemplo, a pessoa que fica internada no hospital. Ela ficou internada, ela sai mais fraca, pode observar. Por quê? Porque quando tem, lógico, uma infecção, um quadro mais sério, insuficiência cardíaca, porque o catabolismo, que é a perda maior, o consumo do próprio organismo, né? O catabolismo é maior. Então, você perde músculo. Então, a pessoa se sente mais fraca mesmo. Então, você tem que tentar repor isso com exercício, com alimentação. Tá? Hoje, algumas vitaminas são importantes, que é importante você repor a B12, pelo menos a B12 e a D, que eles falam mais, mas não todas, não é o excesso de vitamina, porque o excesso de vitamina também faz mal. Excesso de vitamina D calcifica as artérias. Sim. Então aí você tenta melhorar uma coisa e você piora a outra. Então é o que eu falo. O que faz mal é o excesso. Mas vou tomar um monte de vitamina. Não tome, porque você pode ter problema mais sério no futuro. Essa informação da caminhada, da atividade física, tem a importância ou tem a relação com aquela frase que diz que a nossa panturrilha é nosso segundo coração? Isso mesmo, a panturrilha e o calcanhar é o segundo coração. Por quê? Porque lá você tem o enovelar de veias que você empurra o sangue para cima. Porque você tem um coração que empurra por pé, mas o sistema venoso você tem que empurrar para cima. E aí você tem o calcanhar e a panturrilha com o enovelar para empurrar para cima. Então, por isso que a gente vê muito o quê? A pessoa que fica muito sentada, agora no calor, final de ano, ela vai inchar um pouco a perna. Se ela não caminhar, se ela não mudar. Por quê? Porque dilata mais os vasos de calor. Então, é o segundo coração. O calcanhar e a batata da perna. E aí isso sobrecarrega o coração também. O fato de estar inchando, também... Não. O coração, o que acontece? Você vai sobrecarregá-lo à noite. Por quê? Porque durante o dia você incha a perna. Tá? Então, você dificulta o sangue, fica mais parado na perna. Chega à noite, você deita, aquele líquido que está parado, ele fica a nível do coração. Então, está nas pernas. Então, aí, esse sangue vai para o coração, sobrecarrega quando a pessoa tem insuficiência cardíaca. Aí, o coração já está cansado, ele já está com problema, e aí você vai colocar um volume maior que está voltando. Então, o que acontece? Nesse caso, com insuficiência cardíaca, é ruim. A pessoa vai ter canseira à noite, vai dormir sentada. Mas quem tem um coração normal, o que acontece? Ele volta, o coração vai trabalhar normal, vai mandar mais sangue para o rim, está voltando, e a pessoa vai acordar mais à noite para ir no banheiro.
Por quê? Porque aí vai filtrar isso, então a pessoa vai dormir mal. Por isso que é importante você andar, empurrar esse sangue para cima. Agora, quem está inchando, realmente, e a culpa é do coração, aí que você faz uma insuficiência cardíaca, que faz edema, inchaço nas duas pernas, aí à noite ela vai sobrecarregar o coração. Porque aí esse sangue, ele já está com dificuldade. Insuficiência cardíaca porque o coração está fraco, está cansado. Aí esse sangue que está represado nas pernas, está parado ali. A hora que você deita, ele volta. O coração já estava cansado, aí a pessoa começa a colocar travesseiro para dormir. Ela vai colocando 1, 2, 3, aí daqui a pouco está dormindo sentado. Então, isso sim, sobrecarrega bastante. Olha. Por isso que você tem que ver o inchaço, a culpa dele. Pode ser culpa do coração, pode ser culpa do rim, pode ser baixa proteína, pode ser insuficiência venosa, que são as varizes. Então, você tem uma série de causas que você tem que investigar. É muito complexo, né? O corpo humano é muito complexo, né? Então, são muitas informações. O doutor está falando muitas coisas aqui que eu sabe, quando você está pegando a informação e você fala, nossa, eu preciso perguntar isso, preciso perguntar aquilo. Quando o doutor falou sobre os maratonistas, que depois que param a atividade, podem desenvolver alguma dificuldade aí com o coração, qual então seria o ideal para o jogador de futebol que fez o exercício extenuante durante muito tempo, ou maratonista, né? Até porque eu tenho algumas amigas maratonistas, eu já estou me preocupando com elas já. Não é. É que o maratonista que de alta performance, esses são todos esse os outro jogadores. Nível. Esse é um outro nível. Então, eles têm uma frequência cardíaca muito baixa. Então, eles aumentam muito a musculatura cardíaca. E aí, eles aumentam a musculatura e aí não aumenta a irrigação para essa musculatura. Então, fica um coração extremamente... ele bate em torno de 35 por minuto. Então, é um coração muito efetivo, musculoso. Então, ele bate para ele... O que acontece? Ele começa a fazer arritmia mais tarde. Então, essas são pessoas que têm que ser monitoradas depois. Então, muitas vezes, por quê? Porque a pessoa não faz mais cuidado. Eu fiz exercício, abandono, não vai no médico. Não, tem que fazer, tem que ver se não está fazendo arritmia, tem que ver... Porque cada organismo é de um jeito. Então, tem corações que a pessoa fez exercício a vida inteira, nunca deu nada, o coração sempre perfeito, mesmo de alta performance. E tem pessoas que aconteceu com aquele jogador lá do Serginho, que ele fez, de tanto forçar, ele fez uma miocardiopatia dilatada, há uns 15, 20 anos atrás, morreu no campo. Então, você tem que ter um cuidado. Então, o atleta de alta performance tem que ter um cuidado, sabe? Um cuidado maior do que o outro. Por quê? Porque você está levando o organismo no extremo. Mas não é só coração. Você pode ver, ele causa lesão muscular frequente, ele tem problema de joelho frequente, porque leva o nosso organismo sempre a um extremo. Sim. Então, esse é um risco. Um maratonista normal, é o que eu falo. Antes de ter problema cardíaco, muitas vezes vai ter problema no quê? Joelho, tornozelo, porque são impactos, coluna. Mas a pessoa gosta. Então, é só ir cuidando, ter um cuidado maior. Né? A gente fala de coração, porque ele fez exercício a vida inteira. Não. De alta performance, isso não é bom, sabe? É assim, tem alguns que não sentem nada, a maioria, mas tem alguns que podem desenvolver doença cardíaca. E aí a pessoa estranha, fala, nossa, mas ele corria. Não. O que faz mal? A falta faz mal, mas o excesso também. Sim. Então, você não fazer exercício é péssimo? É péssimo. Mas você também sobrecarregar demais o organismo também é ruim. Então, o exercício é sempre bom. O quê? Você fazer sempre e não precisa fazer em excesso, com sobrecarga. Não, uma caminhada. A pessoa que gosta de correr, faz corrida. A pessoa que gosta de academia, faça, sem exagero. E assim, sempre cuidando. A gente fala antes de ter problema cardíaco, muitas vezes cuidado com a corrida, porque joelho e tornozelo. Cuida disso para você não ter problema mais para frente, depois não poder andar. Então, são esses os cuidados. Então, eu sempre falo, o que faz mal são os dois extremos. Tanto a falta quanto o excesso. Sim. E sobre... O doutor comentou já, mas eu queria falar um pouco mais sobre os suplementos. O que além da vitamina D, que o doutor falou aqui, o que mais importante, assim, para a saúde do coração, que o doutor vê a necessidade da gente suplementar? Porque o ideal dos mundos seria a gente obter tudo da alimentação, né? Mas até por conta de uma alimentação mais rápida, de fast food, a gente não... Malemar, a gente senta para comer, aí a gente não digere essa comida,
A gente acaba... Você até comeu ali uma salada, mas por conta da correria, você nem digere direito. Aquilo passa pelo seu trato gastrointestinal ali, sem absorver tudo que precisa, né? O que a gente pode estar adicionando como suplemento para aumentar a saúde do nosso coração? Olha, coração é importantíssimo o quê? Exercício. Exercício Primeiro lugar. É o primeiro lugar. Dormir bem, exercício. As vitaminas, para o coração, antigamente a gente tinha problema quando a pessoa ia viajar, beriberi com deficiência de vitamina C, de vitamina B12. Então, hoje você não tem mais isso, porque hoje você tem tudo. Para o coração, tem alguns trabalhos mostrando que a vitamina D, ela pode diminuir o risco cardiovascular, tá certo? E ela pode diminuir algumas alterações cerebrais também. E a vitamina B12, porque a B12 tem uma diminuição de absorção. A partir dos 60 anos, 65 anos, você pode diminuir a absorção e a pessoa come menos carne, come menos esses alimentos que ficam mais pesados, que a gente fala, proteína. Então, na verdade, isso você repõe. Outras vitaminas, só se você tiver deficiência. Por quê? Porque tem alguns trabalhos que mostram o seguinte: se você for repor vitamina C, por exemplo, para um paciente que está com tumor de pulmão, por exemplo, você aumenta a irrigação para aquele tumor. Então, isso é pior para o organismo. Então, por isso que hoje o excesso de vitaminas a longo prazo também não está indicado. Porque eu não sei, a longo prazo, o que isso pode me dar. Então, tem 2 vitaminas que você pode repor, que hoje você está. Até o ômega 3, que eles falam, ajuda o coração. Não tem trabalhos em relação ao coração. Que ajudem o coração. O que ele pode ajudar são as doenças inflamatórias. Por exemplo, eu tenho artrite reumatoide, eu tenho lúpus, eu tenho espondilite anquilosante. Isso aí eu posso diminuir. Em relação ao restante, não. Então, lógico, você tem que comer, que é fundamental. Mas aí come peixe, não uma carga maior. Você entendeu? Então, antes a pessoa estava usando isso como, vai aumentar o HDL, vai proteger. Não. Os trabalhos mostram que não tem um efeito melhor. Então, se você se alimentar com peixe, por exemplo, salmão, atum, peixe de água salgada, também peixe, isso aí você já vai tirar, sabe? Então, não precisa ter um excesso. Mas só se a sua alimentação for muito ruim. Aí são outras coisas. É o que eu falo. Quando a carne mesmo. A carne é uma fonte de ferro, fonte de vitamina. Você tem que comer pouco. Se você comer todo dia carne, aumenta o risco de tumor de intestino. Mas se você não comer, mesmo vegetariano, vai ter deficiência de ferro, mesmo compensando tudo que você imaginar. Sempre pode ter um pouquinho de deficiência. Então, é o que eu falo, é a gente saber dosar. Só quando a pessoa realmente não come nada de salada, de frutas, aí você não vai ter, pelo menos, na entrada de nada. Mas mesmo assim, você tem que tentar tirar do alimento. Sim. A nutrição deveria ser uma matéria da grade curricular das escolas desde sempre, né? Das crianças até a vida adulta, a gente deveria aprender o ideal da nossa nutrição, né? Para ter um corpo saudável, para você viver melhor, né? Porque hoje uma das causas é a obesidade. Então, a alimentação é fundamental. Hoje tem, igual você falou, fast food, essas coisas, isso aí tem uma carga calórica muito grande, com pouca carga de nutrientes. Sim. Então, isso é ruim. O organismo sobrecarrega ele com o carboidrato, que eles falam que é um vilão da alimentação. Não. O carboidrato é energia rápida. Porém, hoje, você não faz nada, não pratica, ele vira gordura. Você não está queimando. Então, é por isso que eu falo, não existe um vilão. Depende do que você está fazendo. Sim. O doutor falou também do colesterol agora, do HDL, né? Que seria o colesterol bom. Por que o colesterol é tão temido pelas pessoas? Quando faz o exame, um alerta. Por que ele está relacionado, no caso, com o coração? Explica um pouquinho pra gente. O colesterol LDL. O colesterol HDL é o bom, que ele melhora com exercício. Então, ele protege as coronárias. O LDL é o colesterol ruim, é o aterogênico. Ele é formador de placa de gordura. Então, ele é o que vai entupindo.
Então, ele que, quando você tem uma lesão no endotélio, ele entra. Então, ele é o aterogênico, ele é o formador. Então, ele é o perigoso, porque ele vai formando placa e vai entupindo. Então, esse LDL, a gente antes era mais complacente. Deixa, ele não, tá bom. Não. Hoje a gente pede, quando você não tem nenhum fator de risco, menor que 130. Tá? Se não, é menor que 100. E pessoas que já têm problema cardíaco, já operou o coração, já fez... A gente pede menos que 50. Então, você tem que ser agressivo no tratamento dele, porque senão você vai continuar. A aterosclerose, a formação de placas de gordura, não é num local só. Não, eu só tenho no coração. Não. A aterosclerose é difusa. Sim. Você tem no organismo todo. Então, o LDL, ele é o perigoso, ele é o aterogênico. Não é só ele que causa lesão. Aí tem o cigarro, tem o diabetes, mas ele entra... Ele é o que está dentro da placa. Então, ele é o que vai formando a placa. Então, por isso que ele tem que estar mais baixo, independente. Então, ele é um fator de risco muito sério. E é uma das causas que a gente vê de infarto em jovem. A pessoa nem sabe que tem o colesterol alto, a hora que vai ver, está lá em cima, já está entupido. Então, isso é um fator que você tem que sempre deixar de lado. E tem a alimentação, que é gordura animal, né? Tem que tentar evitar a gordura animal, o exercício, a qualidade de vida. O LDL, então, está diretamente relacionado à alimentação, à gordura animal, em especial? Isso. O LDL é gordura animal. Tá? E hoje a gente está vendo muito que muitas vezes o LDL, a pessoa não é de comer tanta gordura, mas ela não queima, então muitas vezes não está. E o próprio estresse, porque o organismo produz LDL. Você, tomar um remédio de colesterol, você vai zerar o colesterol? Você não zera o colesterol. Por quê? Porque o organismo produz. Porque o colesterol, ele é importante para fazer o quê? Os hormônios. Isso. Ele produz e ele usa. Ele usa. Então, o que faz mal é o excesso dele. Então, você não pode zerar o LDL. E você não consegue, porque o organismo está produzindo. Porque ele tem que... Então, o que faz mal é o excesso. Então, por isso que a gente tem que ter a alimentação balanceada, o exercício. E hoje, o estresse é uma das coisas que é muito comum a gente ver subindo o colesterol. Por quê? Porque o próprio organismo produz, né? E um dos hormônios que produz é o cortisol. Sim. Então, a gente tem que ter... É um conjunto, não é uma coisa só, é um conjunto. Então, você tem que ter esse conjunto completo. Eu vou diminuir só, não vou fazer exercício, não vou dormir. Vai muitas vezes subir. Eu atendi uma paciente que ela é vegana, ela não comia nada e o colesterol estava um pouco alto. Ela falou, doutor, o que eu vou comer? Eu falei, olha, você vai fazer exercício, você vai melhorar sua qualidade de vida, melhorar seu sono e se precisar eu te dou remédio, mas a princípio controla o seu estresse e vai se cuidar. Mas ela não comia nada. Eu falei, mas você não come nenhum... Doutor, eu sou vegana raiz, eu não como nada que tenha, nem leite, nem nada. Então você fica olhando uma coisa que você não via antes. Lógico que ela tem uma tendência genética, sem dúvida nenhuma, tem herança familiar do pai. Só que ela, que não falou, doutor, o que eu vou fazer se o senhor está me falando que é gordura? Não, você tem que melhorar a sua qualidade de vida também. Não é só tirar a gordura, é por isso que eu falo, a falta faz, mas o excesso também. Então ela não está comendo nada e mesmo assim, o excesso a falta de exercício, o sono dela estava péssimo. Então, tudo isso você tem que cuidar. E nesse caso do LDL alto, se eu pensar na relação dele com o HDL, porque às vezes o HDL está baixo, né? O LDL está alto e a pessoa precisa abaixar e ela não consegue, como o doutor falou nesse caso, né? Que já não come gordura animal ou de origem animal. E aí ela não consegue baixar. Seria interessante eu tentar subir o HDL para melhorar o benefício do... Sim. Olha, isso aí é uma coisa interessante. Você falou uma coisa muito interessante. Por quê? Porque eles viram o seguinte, mas o meu HDL, muitas vezes a pessoa faz exercício, meu HDL está alto. E o LDL também está alto. Não. O HDL alto, ele não te libera você de deixar o LDL alto. Entendi. Não. Ele não vai proteger tanto quanto o LDL entope. Então, é um quadro melhor, sem dúvida nenhuma, porque você está fazendo exercício, mas se ele estiver alto, você tem que tratar. Entendi. Ou a alimentação, você entendeu? Ou mudar a alimentação, ou remédio. Por quê? Porque isso vai dar problema. Então, fizeram um trabalho a respeito disso. Se eu tenho um LDL... Não, eu não estou autorizado a deixar o LDL alto. Então, o pior dos mundos é o LDL baixo, o HDL baixo e o LDL alto. Entendi.
Então, mas eu tenho, olha, o meu HDL tá alto, mas o meu LDL tá alto, então trata o LDL. Por quê? Porque não está autorizado a deixar. Entendeu? Ele não dá essa proteção tão grande. Lógico que é importantíssimo ele estar alto. Porque ele baixo, você mesmo tendo o HDL, o LDL mais para baixo, bem normal, ele pode entupir. Então, só que assim, você não está autorizado a deixar ele alto, mesmo que você tenha um HDL alto. Então está compensando. Não compensa. Sim. Então, a gente falou aqui sobre a maioria dos medos relacionados à saúde cardíaca, né? Que é o ataque cardíaco. O doutor falou muito rapidamente sobre a morte súbita. A morte súbita é uma coisa que acho que se eu acredito em Deus, é a hora certa. Porque a gente não tem como prever um quadro de... Morte súbita? Tem. Tem? Sabe, é engraçado. 10% das mortes súbitas você não... Muitas vezes é difícil. Ou ele teve uma parada e foi reanimado. Aí você entendeu? Aí você tem um fator. Que aí você vai investigar o coração mais a fundo mesmo agora. Quando muitas vezes você tem sintomas discretos. Por exemplo, a pessoa tem uma dorzinha de estômago. Deve ser uma gastrite. Pode ser um infarto. E não dá tempo de chegar. Mas ela não sentia nada, eu conversei com ela, a pessoa estava ótima ontem. Então, foi uma coisa que passou, mas foi um aviso. Então, muitas vezes o nosso organismo ele é fantástico. Ele avisa. Eu tive uma dorzinha de cabeça. Mas é porque eu estou nervoso, estou dormindo mal. Muitas vezes não dá a segunda chance. É verdade. Então, isso, o organismo avisa. 10% é que muitas vezes não tem aviso nenhum. Simplesmente o coração, a pessoa estava andando, caiu, puf, e não tinha nada. Mas 90% das vezes, uma dorzinha de cabeça, mas deve ser besteira, pode ser um aneurisma. E eu não sabia, porque não deu. Muitas vezes você nem valoriza aquilo, porque foi uma coisa tão discreta, uma dorzinha de estômago, ou uma dorzinha no meio das costas, mas deve ser o travesseiro, a coluna, e uma dor no meio das costas pode ser infarto. Então você tem umas causas que o nosso organismo avisa, mesmo na morte súbita. É que muitas vezes você não dá valor àquilo. Não dá valor. Tá? Então o nosso organismo é fantástico. É que muitas vezes você fala, não, é porque eu tô com... Então, ele avisa sim. Agora, 10% muitas vezes não tem aviso. Isso, e muitas vezes a pessoa não está nem atenta ao seu próprio corpo, aos seus sintomas. Ela não se percebe. Muitas vezes, na verdade, não é que não percebe. Ela não acha que aquele sintoma é importante. Por quê? É o que eu falo hoje, o mal da vida moderna. A gente está sempre correndo, estressado, olha, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho... Então, uma não vou dar atenção para isso. Não, uma dor de estômago, vou tomar um remedinho para o estômago e deve ser o estômago mesmo. E muitas vezes você não dá a segunda chance. Aí dá uma dor maior, que aí você vai para o hospital. Não. Deu aquela dorzinha, a pessoa nem muitas vezes comunicou ninguém e falou, uma dorzinha não deve ser nada, não. E você deixa. Então, isso é uma coisa séria. Uma dor no meio das costas, a coluna. Não, pode ser coração. Uma dor aguda no meio do peito, mas a dor passou. Então, isso que eu falo, são coisas que você muitas vezes, como foi uma coisa mais discreta, que não te chamou tanta atenção, você deixa. Então, o organismo, isso que eu falo que não é súbita. Aí, o organismo te deu um avisozinho. Muitas vezes eu não valorizei, porque, eu não vou no médico, não. Eu tô corrido minha vida, se der de novo, se der uma dor, se piorar a dor, aí eu vou. Aí muitas vezes não piora porque não dá tempo. Aí vem com uma arritmia, ou vem com um sangramento cerebral e já foi. Sim. Então, isso que é difícil, que você não... mas o organismo, na grande maioria das vezes, avisa. É que hoje, essa correria, você fala, eu não vou por causa disso. Só se piorar, tô tão cansado, a vida tá tão corrida. Então, você vai deixando. Então, 10% sim, você tem arritmias graves, cardíacas, você tem um rompimento de aorta aguda que não valorizou, ou rompeu de uma vez e tamponou, entendeu? Tem algumas coisas que não dá tempo. Mas, grande parte das vezes, o organismo avisa. Então, a gente que muitas vezes a gente não valoriza, porque hoje a correria é tão grande, uma gastrite, eu já tenho gastrite, doutor. Dor na coluna, eu já tenho. Uma dor do PA, deve ser porque a posição que eu fiquei. Então, ainda bem que o nosso organismo avisa, né? Sim, mas a gente tem que valorizar, né? Existe uma limitação na qualidade de vida, o medo de não ser capaz de levar uma vida normal ou ativa após um evento cardíaco, ou
após um diagnóstico de doença cardíaca? Não, ao contrário, a gente pede sempre, mesmo com insuficiência cardíaca, mesmo hoje a gente tenta fazer a reabilitação cardiovascular. Então, você teve um infarto, passou, teve um problema, trata e tem que ter atividade, fazer um pouco de atividade física. Você não tem uma limitação. Lógico, você não vai jogar bola, você não vai esforçar demais, que é o que eu falo. Mas você tem que ter uma qualidade de vida. Então, mas doutor, eu quero jogar bola. Aí você tem que avaliar se pode ou não. Mas aí eu sempre falo que o futebol não é exercício, é teste de esforço. Exercício é uma coisa regular que você faz no plano. Então, isso é importante. Mas, na grande maioria das vezes, você pede para fazer exercício, sim. Não o coração não vai te limitar. Sim. Agora, você vai avaliar ele depois. Fazer uma reabilitação, ver como é que está a força cardíaca, ver se ele faz arritmia, ver como é que está esse coração. Depois que teve o evento cardíaco. Eu tive uma amiga na faculdade que ela tinha um problema cardíaco, que eu nem me lembro. Então, tudo que eu convidava ela para fazer, que era algo que ia se mexer demais, né? Ou mexer o corpo, ela falava assim, não posso, porque eu tenho problema no coração. E aquilo, assim, como a gente era muito jovem, aquilo, assim, para mim, eu falava, não acredito, gente, que a pessoa não pode ir lá dançar, não pode fazer, né? Tem umas patologias, tem uma patologia que a gente dá em jovem, que é uma das causas de morte súbita em jovem, chamado cardiomiopatia hipertrófica. Esse sim, se você fizer um esforço, então a gente usa até uma dose alta de remédio. Então a cardiomiopatia hipertrófica, você olha para a pessoa é normal, ela vai para academia, pode ter um problema grave e morrer na academia. Eu tive uma paciente assim, que ela consegui controlar ela com remédio um bom tempo. Mas assim, se olhar para ela, normal. Mas e como que descobriu? Aí você faz o exame cardiológico. Ela tem geralmente um sopro, o coração já é muito hipertrófico. Aí você... o próprio eletro, só de olhar o eletro... então, muito... O coração é extremamente musculoso. Ele vai crescendo para dentro, vai aumentando o risco de... dificulta a via de saída do ventrículo esquerdo. Então, ele dificulta a saída de sangue do coração. Então, quando você força, você dificulta isso, entra menos sangue e aí você pode ter um quadro mais grave. Então você tem umas patologias em jovem, que é a cardiomiopatia hipertrófica, que é a síndrome de Brugada, que é criança, mas aí é criança que pode ter arritmia grave e parada cardíaca. Mas são quadros que não são comuns. Mas o que essa pessoa, no caso, o que ela sente? Falta de ar, dor no peito. De ar. Ela vai ter falta de ar, porque ela não consegue. Ela tem dor no peito. Então ela vai fazer um esforço, ela começa a ter dor. Então, ou quando você tem uma estenose mitral importante, mas aí a estenose mitral já é com o tempo, você tem como resolver. Ou você faz cirurgia cardíaca, a cardiomiopatia você também tem como resolver. Mas se ela é muito severa, aí é transplante cardíaco. Você entendeu? Então, aí você vai vendo o qual. Então, você tem em jovem umas patologias que são principais causas de morte súbita em jovem. A cardiomiopatia hipertrófica você não pode esquecer. Mesmo infarto em criança, pode ter? É raro. É raro, mas pode. É uma anomalia da coronária. Então, você tem uma anomalia da coronária esquerda. Uma criança acima do peso, no caso. Normal. Mas isso já em criança pequena. Mas isso é um quadro raro. Isso é raro. Então, não é o comum. Entendeu? Jovem. Mas morte súbita é mais comum. Pode ter arritmia, mas quando você pega uma cardiopatia hipertrófica, você já sabe, isso aqui não. Você não vai fazer isso, você vai dar uma dose de remédio alta para segurar tanta arritmia e você vai controlando. Até onde você vai ver. Mas aí ela não vai poder jogar bola. Ela gostava de ter bola. Eu falei, nada disso. Você vai fazer máximo uma caminhadinha, sim, normal, mas sem forçar. Então, essa cardiomiopatia hipertrófica é assim. É uma das causas mais comuns de morte súbita em jovem. Então, você pode ter uma causa sim. Mas aí também, com um ecocardiograma, com um eletrocardiograma, você já consegue... identificar. Uma estenose subvalvar aórtica também. Mas são quadros raros, não é o comum para nós. Então, mas pode. Então, por isso que dá, muitas vezes, morte súbita em jovem, que a pessoa, mas 18 anos infartou. Não. Ou foi a arritmia. Para ter obstrução em jovem, já com 18 anos, é difícil. Você tem que ter placa grande, ou pelo menos formar uma placa. Não é comum. Mas, hoje em dia,
não dá para afirmar. Doutor, é riquíssimo a nossa conversa aqui, muitas coisas que eu já tinha notado, o doutor já foi falando, principalmente sobre os fatores de risco, né? Que eu acho que, resumindo, o que fica de importante aqui para mim nessa questão toda é que existem os fatores de risco, a gente tem que ir contra, né? Se eles estão presentes, então o que eu posso fazer? E aí o doutor já foi falando tudo, que é o estilo de vida, cuidar da saúde como um todo. Saúde mental é muito importante para a doença do coração também, né? O estilo de vida para um coração forte é esse que se cuida, se alimenta, faz atividade. Cuida dos fatores de risco, hipertensão, diabetes, colesterol, o fator genético, então você tem que cuidar mais cedo. Então, é o básico, um sono bom, sabe? O exercício, o sedentarismo é importantíssimo, você se cuidar, fazer alguma coisa hoje, né? E o exercício importante é o que você gosta para você fazer sempre, para a vida toda. Para fazer parte da sua rotina. Isso. Né? Você tem que pensar que o exercício é um remédio. Então, exercício é remédio. Tinha um professor que ele falava, vocês tomam remédio, faz exercício, que isso aí é o melhor remédio que você pode ter. Tanto para coração, quanto para cabeça, quanto para a parte também imunológica. O doutor falou a gente falou da menopausa para a mulher, mas o homem também tem a baixa ali dos hormônios. E isso também interfere na saúde do coração? Não, a baixa dos hormônios, porque na verdade a andropausa não tem um fator. O homem, ele não tem essa diminuição de hormônios tão grande igual a mulher na menopausa. O homem não tem. Ele fazendo exercício, ele cuidando, tanto que o homem pode ter filho com 90 anos. É verdade. Então, ele não tem isso. A mulher tem. A mulher tem uma queda abrupta e essa queda abrupta, ela impacta no organismo. Não só doença cardiovascular, como em outros locais. Então, esse é um fator a mais, a menopausa. Sim, aumenta também a ansiedade, a pessoa fica mais ansiosa, fica mais estressada. Então, isso tudo piora. O homem não tem essa andropausa. Ela pode ter uma diminuição de hormônio? Sim, mas vai fazer exercício. O organismo, ele trabalha. Não é você repor hormônio de fora. Então, tanto que hoje não tem reposição hormonal. Eu quero usar... faz exercício que sua testosterona sobe. A mulher, não. Lógico, ela pode, com exercício, prolongar a menopausa. Ela podia ter antes, com exercício, ela era para ter com 48, estou com 52 e não tenho. Então, isso é até mais uma vantagem do exercício. Sim. Entendi. Mas o homem, não. O homem é sem vergonha mesmo. Não tem. Ele tem que fazer exercício. A mulher, ela cuida mais. Existe algum mito que a gente, de repente, não falou aqui, que o doutor gostaria de pontuar? Algum mito com relação a alimentação, o mito, antigamente falava do ovo. O ovo é importantíssimo. É verdade. Tá? Não posso porque eu como um ovo. Não, come um ovo de manhã que só vai te fazer bem, vai ter vitamina, não vai te aumentar o colesterol, que não é isso que vai te dar problema. Então, a alimentação é o que eu falo, é uma coisa que é pouco, tem que ser pouco várias vezes ao dia, em qualidade, não em quantidade. Isso é fundamental. Então, o coração, quando está com o coração inchado, não pode caminhar. Pode sim, que faz mal o excesso. Eu tenho um coração grande, não posso fazer exercício. Pode sim. Você tem que fazer, isso é fundamental para a reabilitação cardiovascular. Então, tem coisas que, não posso. Pode. Hoje, você tem algumas coisas que você não deve forçar. Não, problema valvular, mas quanto mais parado você fica, muitas vezes pior para o organismo sempre. Então, esse negócio de, eu não vou fazer nada porque meu organismo não aguenta. É você que não está dando suporte para ele. Isso são dicas práticas, né? Que a gente pode sair daqui e já ir resolver. Sim, é o que eu falo. Hoje a gente pede o básico. Um bom sono, e não é a quantidade do sono, é a qualidade, você não ficar acordando muitas vezes à noite. Alimentação balanceada, então, e o exercício. Isso é o básico. Você saindo disso, você já está na frente. Porque a grande parte não faz isso. Sim. Tá? E aí você vai investigar depois colesterol, etc. Aí você vai ver os fatores de risco que você tem. Porque é fundamental você também tratar os fatores de risco. É o que eu falo hoje, o cigarro vem diminuindo, mas vem aumentando esse Viper, esses cigarros eletrônicos que também são ruins. Então você está trocando
uma coisa que eu não sei a longo prazo, que vai dar problema tanto cardíaco como pulmonar, que a gente já está vendo problema, então a pessoa acha que isso aí não vai dar. Continua dando. Então, é você saber tirar esses fatores que não tem necessidade nenhuma. Troca uma fumaça pela outra, né? A mesma São componentes ruins da mesma forma. Do mesmo jeito. Vai te dar problema do mesmo jeito. Então, é o que eu falo. A gente pede o básico. Para que você vai fumar? Não tem. Mas a pessoa está fumando. Sim. Não tem um benefício. Você fala, me dá um benefício. Nenhum. Que só coisa, vai dar problema. Né? É uma coisa que veio da cultura antiga, que era um status, né? O cigarro era uma demonstração, não sei, de poder não, até, né? Mesmo. Era status fumar. Hoje, a gente vê que só causa problema e realmente causa uma dependência física e química difícil, não é fácil. Sim. A pessoa que quer parar, não é assim, eu quero porque a hora que eu quiser eu paro. Não. Existe uma reação fisiológica no organismo. Por isso que a pessoa sofre. Por isso que hoje você tem remédios para tentar ajudar a parar. Mas 50% remédio, 50% você. Você tem que querer. E isso o cardiologista auxilia também. Sim, né? sim. Porque é um fator de risco. Uhum. Então a gente tem que tratar o fator de risco. Se é o cigarro, vamos tirar ele. Tá? Isso é fundamental. Porque ele vai dar problema. Eu lembrei agora que eu fiquei de voltar no assunto do energético. Existe um mito ou realmente o energético acelera o coração e faz muito mal? Porque até as crianças, né? Eu tenho filhos adolescentes e eles brincam assim, né? Não pode tomar energético, vai morrer do coração. Não, o energético é assim, é a quantidade que você toma. O energético, bom, de vez em quando, não tem problema. Meu problema é o seguinte, o energético, por exemplo, a pessoa toma com álcool. E o energético, ele é um estimulante. Então, ele acelera o coração mesmo. Então, quem tem problema cardíaco pode subir pequenas coisas de pressão, tá? Porque ele tem uma dose alta de cafeína e estimulantes. Então, Sim. pode subir um pouco a pressão. Ele pode acelerar o coração. Quem tem tendência à arritmia, apresenta arritmia, sim. Pode apresentar palpitação, pode apresentar... Então, ele é um estimulante. O que acontece? Aí, você usa o álcool, que é um depressor do sistema nervoso central, tá? Que ele deprime. Então, a pessoa, depois de certo tempo, vai tendo sono. Sim. Aí, você vai lá e coloca um estimulante do sistema nervoso central, que é o energético. Então, a pessoa fica acesa e fica bebendo cada vez mais. E aí, você vai causando problemas, né? Porque o cérebro está diminuindo de um lado e você está acelerando do outro. Sim. Então, isso faz mal. Quem tem tendência vai ter palpitação. Você sabendo, de vez em quando, ou a gente vê muitas vezes, a pessoa vai para um treino para aumentar a queima, porque ele... Isso aí, se você não tem nada, sua frequência cardíaca é boa, você faz exercício, não. Agora, se você começar a tomar demais, e muitas vezes a gente vê, a pessoa é ansiosa, a gente pede para diminuir o ritmo, porque está acelerando o coração, ela vai lá e toma energético. Você vai ficar mais ansiosa ainda, você vai ter mais palpitação. Então, é o que eu falo, o energético é igual você tomar 3, 4 xícaras de café por dia. É uma dose alta de cafeína. Sim. Aí tem taurina, tem essas coisas que... Mas você tem que tentar usar. Esporadicamente é uma coisa. Não usar com álcool é importante. Quem tem tendência à arritmia, não usar. Quem tem hipertensão arterial, para quê? Você vai estimular, vai fazer exercício, não é que vai subir. Mas você pode ter oscilações, você fica mais agitado, você vai... Então, é o seguinte, é você saber usar. Uhum. Eu estou usando de vez em quando, não tem problema. Quando eu estou... Mas não... E outra coisa, não usar ele como muleta. Eu estou cansado, vou usar ele. Sim. Não. Ele não é para te estimular. Você entendeu? Ele deixa ele, usa ele, porque eu gosto, porque eu vou usar de vez em quando. Sabe? Mas não usar direto, não ficar usando ele porque eu não consigo acordar. Então vai tratar a causa disso. Exatamente. Você está com problema de anemia, você está com tireoide baixa, você está cansado por causa do estresse, está alto. Vai investigar, né? Vai investigar. Não ficar usando ele, eu tenho que usar todo dia o energético, senão eu não levanto. Não, aí tem alguma coisa errada. Então, é o que eu falo, você sabendo usar, não tem problema. Tudo em excesso faz mal, não adianta. Tudo nessa vida é equilíbrio, né, doutor? Então você, eu uso. Agora tem gente. E se você usar ao longo do tempo, não tem trabalhos, mas tem alguns estudos pequenos que mostraram que teve um quadro que teve até um coração que inchou. Fez uma cardiomiopatia dilatada
E na Inglaterra, que eles viram que a única causa que teve foi o energético que a pessoa tomava todo dia, 2 por dia. Que não é uma dose, mas causou. Por quê? Porque hoje a adrenalina, ela irrita o coração. Então tem uma doença hoje chamada doença Takotsubo, que é a taquicardiomiopatia dilatada idiopática, que é uma doença nova que não existia. E uma das causas é o estresse. É 3-1, 3 mulheres para um homem. Que de tanto você ficar descarregando a adrenalina, fazendo exercício, essa adrenalina começa a ser tóxica ao coração. De tanto que ele fica acelerado e agitado, ele pode inchar. Isso a gente vê nem por causa do energético, e sim do estilo de vida, do estresse, da tensão, do sono. Você fica jogando essa adrenalina, e a adrenalina é tóxica, em excesso. A falta faz mal porque aí você desanima, mas o excesso também. É igual a acetilcolina, que é o sistema nervoso parasimpático. Quando você tem um excesso dela, a frequência cardíaca mais baixa, cai, pode desmaiar. E quando é em excesso dela, o excesso da adrenalina, que faz o efeito inverso, também faz mal. Então, por isso que eu falo, o nosso organismo, a fisiologia é fantástica. Fantástico. Sabe? A gente tem que aprender a descansar e aproveitar o dia de descanso, né? Se for no sábado, se for no domingo, a se conectar com você mesmo, se conectar com a natureza, pra gente desacelerar um pouco, porque a vida realmente está muito corrida, está muito acelerada, desde a criança até o adulto, né? Muito, muito. Tanto que eu tô vendo criança que vem no consultório com dor no peito. Aí você investiga, não acha nada, é o estresse, é a correria que vê pai e mãe correndo, então isso desgasta. Então, é uma das coisas que... Por quê? Porque antigamente as crianças saíam, andavam de bicicleta, andavam... Hoje não dá, eu vou na esquina, não vai não. Perigoso. É perigoso. Então, tudo isso afeta, por isso que tem que colocar as crianças mais para fazer exercício, tem que tirar celular, diminuir celular, tudo isso. Fica a dica. No celular eu vejo, tem horas lá na minha casa com os adolescentes que eu falo, eu vou jogar esse celular pela janela. Porque a gente pede, e assim, eles não têm a maturidade, nem o conhecimento, né? E a gente como mãe e pai, a gente que tem que colocar os limites. Porque eles, é bacana, é legal, é um jogo. Meu filho fala assim, não, deixa eu só terminar essa partida. Aí passou 1 hora de novo, eu falo, desliga o celular. É isso mesmo, e antes você não tinha isso. Não tinha isso. Então, tem estudos mostrando que o celular até, ele mexe com o desenvolvimento cerebral. Por quê? Porque o seu cérebro está... Até a fase adulta, o seu cérebro está... Então, ele está mexendo com isso. Tem trabalhos que mexem com o desenvolvimento. E hoje, é o que eu falo, não se faz mais nada, vai na esquina, não pode, vai ali, não pode, então não faz um exercício. E isso é fundamental, a criança começar já. Porque é o desenvolvimento dela depois. Musculatura, coluna, isso é fundamental. Sim. Doutor, sensacional o nosso papo aqui. Eu amei recebê-lo aqui. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de deixar? Alguma mensagem para os nossos ouvintes? Alguma recomendação para finalizar? Estamos chegando já ao final. Olha, a qualidade de vida. Eu sempre falo, você tem que melhorar sempre a sua qualidade de vida. Então, chega final de semana, desliga o celular. Chega à noite, você não vai resolver problema nenhum. Mas o cérebro continua acelerado. Então, desliga o celular à noite. Desliga final de semana, você não vai resolver nada. Na segunda-feira você liga, porque você tem que ter o que você falou. Eu vou para a natureza, eu tenho que saber me desconectar, porque senão o cérebro continua trabalhando. E o cérebro é uma máquina, é uma potência. Então, ele sozinho consome em torno de 25% de toda a energia do organismo. Então, o cérebro consome muito mais que o coração que não para de bater. Sim. Então, você tem que ter essa qualidade de vida, de dormir, de saber fazer exercício, de saber se desconectar hoje do excesso de informação que a gente tem, tá? Para você viver melhor. Porque não é só coração. Se você olhar, nunca teve tanto tumor com menos de 50 anos de idade. Então, é a alimentação que a gente tem um excesso. Então, tudo isso não é só coração, cabeça. O organismo nosso é uma máquina. Então, a fisiologia é coisa mais linda, o nosso organismo. Então, se você andar com ele certinho, ele anda certinho. Aí, se você exagerar,
ele aguenta. Só que depois ele vai te cobrar. Sim. Isso aí, eu sempre falo, a pessoa passa, muitas vezes ela passa mal, ela vai no consultório e fala, doutor, mas eu passei dificuldade lá atrás, há uns 3, 4 meses atrás, agora eu tô bem, melhorou tudo. Mas aí que o organismo cobra, porque ele é fantástico. Quanto você mais precisar dele, ele tá ali. Mas a hora que você relaxa, ele vem e te cobra. É isso aí. Muito obrigada mais uma vez por compartilhar o seu conhecimento, por essa generosidade, né, de vir aqui até hoje. Eu sei que a sua agenda é concorrida e abrir o seu espaço aí na sua agenda, né, para compartilhar com a gente é de muito valioso mesmo, para mim e para quem nos ouviu aqui. Tenho certeza que ajudou a abrir a mente, além do coração, né, de muitas pessoas que estão nos ouvindo. Não, eu que agradeço o convite, quando precisar. É sempre bom, assim, desmistificar algumas coisas, porque muitas vezes a pessoa acha que, não. Então, quando precisar, eu que fico honrado com o convite. Ah, que bacana, doutor. Muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço. Bom, pessoal, o coração é o centro da nossa jornada pela vida. E é fundamental que todos nós cuidemos dele da melhor maneira possível. Hoje eu quero encorajar cada um de vocês a buscar mais informações, fazer os exames regulares, adotar um estilo de vida saudável para proteger o seu coração, como o doutor falou tantas vezes aqui, né? A sua saúde é um tesouro e você é o guardião desse tesouro. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, familiares, colegas. Além de nos ajudar, a gente pode juntos espalhar o conhecimento e fazer a diferença na saúde de muitas pessoas. Obrigada por nos acompanhar aqui e fazer parte dessa jornada de aprendizado aqui junto comigo. Até o próximo episódio.